Olá, hoje nós vamos para o capítulo 11 do livro de Neemias. A gente já está caminhando para o final do livro, do livro de Neemias. Hoje, esse capítulo trata do recenseamento da população de Jerusalém. A gente tem que lembrar que Jerusalém é uma cidade que está despovoada, né? Há pouco tempo, né, o templo foi reconstruído, as muralhas foram reconstruídas, mas tem pouca gente morando lá, muito pouca gente morando. Há pessoas que moram voluntariamente e hoje nós vamos perceber que há um incentivo das pessoas que moram nos campos e nas cidades ao redor para que venham morar em Jerusalém. A decisão tomada foi que 10% das pessoas que moravam no campo viessem habitar Jerusalém. Volto a dizer, Jerusalém está despovoada e precisa de gente morando ali na cidade, tá bom? Então nós vamos ver aqui como é que vai acontecer tudo isso. Quero lembrar você que eu fico muito feliz com seus comentários. Eu tenho como hábito, você sabe disso, ler todos os comentários que você deixa. Antes eu respondi aqui, mas como ficaram assim, eu fiquei ao responder eu tomava muito tempo do nosso estudo, então eu resolvi não fazer as respostas por aqui. Então eu quero lembrar você que eu leio, rezo por vocês, rezo sempre, nas minhas intenções e nas missas que eu celebro, eu rezo por você. E quero pedir a você que dê um like, né, um joinha nesse vídeo, porque cada vez que você dá esse like, você marca o vídeo, para você é melhor, porque você se organiza, né, como já assistiu esse vídeo, e também me ajuda a divulgar o vídeo. E peço a você que me ajude a divulgar, convide mais pessoas para se inscrever no canal, para fazer essa caminhada comigo. O canal aqui do YouTube, todos os dias eu tenho uma oração pela manhã, 6 horas da manhã, depois eu tenho um momento, né, junto na rádio, que é transmitido às 10 horas da manhã, às 15 para as 11 da manhã, depois eu tenho a missa, que é transmitida aqui também pelo canal, e o nosso curso que nós fazemos todos os dias. Se você se inscrever no canal, cada vez que eu fizer alguma atividade dessa, você vai receber uma notificação para você participar comigo, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Hoje nós vamos ler sobre o recenseamento, né? O recenseamento da população de Jerusalém. A constatação é que tem pouca gente morando em Jerusalém e a gente precisa trazer gente para lá, para levar a gente para lá. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. O resto dos israelitas tirou a sorte, a fim de que entre 10 viesse habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que se decidiram espontaneamente a vir habitar em Jerusalém. Eis os chefes de famílias da colônia que se estabeleceu em Jerusalém, nas cidades de Judá, israelitas, sacerdotes, levitas, natineus e filhos dos escravos de Salomão, estabeleceram-se cada um em sua propriedade na sua cidade. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataías, filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malaleel, dos filhos de Farés. E dos filhos de Farés, e Masaías, filho de Baruque, filho de Colrossa, filho de Azias, filho de Aldaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Sela, total dos filhos de Farés, que habitaram em Jerusalém, 468 homens valentes. Eis os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesolã, filho de Joed, filho de Fadaías, filho de Calaías, filho de Malazias, filho de Etel, filho de Isaías e filho de Gabai, Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zecre, era o chefe, e Judá, filho de Senua, o segundo comandante da cidade. Entre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joairibe, Joaquim, Saraías, filho de Osias, filho de Mesolã, filho de Sadoc, filho de Maerot,
filho de Aquitobe, príncipe da casa de Deus, e seus irmãos que trabalhavam no serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeroão, filho de Felelias, filho de Amize, filho de Zacarias, filho de Fazur, filho de Melquias e seus irmãos, chefes de família, 242. E Amazai, filho de Azareel, filho de Azi, filho de Mesolamote, filho de Emer e seus irmãos, fortes e valentes em número de 128. Zabdiel, filho de Agadol, era o seu chefe. Entre os levitas, Semeías, filho de Azub, filho de Esricã, filho de Ezabias, filho de Bani, Sabatai e Josabade, superintendentes do trabalho exteriores da casa de Deus, entre os chefes dos levitas. Matanias, filho de Micas, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que entoava o cântico de louvores no tempo de oração. Bequebias é o segundo entre os seus irmãos, e Abidias, filho de Samua, filho de Galaal, filho de Iditum. Total dos levitas residentes na cidade santa, 284. Os porteiros, Assub, Telmon e seus irmãos, guardiães da porta, 172. Os restantes dos israelitas, sacerdotes e levitas, estabeleceu-se em todas as outras cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Os natineus estabeleceram-se no quarteirão de Ofel, tendo à frente Si e Gaspa. O chefe dos levitas de Jerusalém era Ozi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Micas, um dos cantores, filhos de Asaf, e encarregado do serviço da casa de Deus. Havia uma ordem do rei concernente a eles, e um salário determinado era entregue cotidianamente aos seus cantores. Fetaías, filho de Mesezebel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei para todos os negócios civis. Quanto às pequenas cidades e seus arredores, descendentes de Judá estabeleceram-se em Cariat Arbe e em suas aldeias, em Dibon e em suas aldeias, em Casbizel e em suas aldeias, em Jesua, em Molada, em Bet-Falet, em Hazer-Sual, em Bersabeia e em suas aldeias, em Ciseleg, em Mecona, em suas aldeias, em Remon, em Saraá, em Jarmute, em Zanoé, em Odolã e em suas aldeias, em Laques no seu território, em Azeca e nas suas aldeias. Estabeleceram-se desde Bersabeia até o vale de Genom. Descendentes de Benjamim estabeleceram-se desde Gaba até Macmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, Nobe, Ananias, em Azor, em Ramá, Jetaim, em Adir, em Sebuim, em Nebalata, em Lote, em Ono, no Vale dos Operários. Entre os levitas, houve classes pertencentes a Judá que se uniram à tribo de Benjamim. Vamos explicar direitinho. Primeira coisa, quero lembrar você, não é importante guardar esses nomes. A Bíblia faz questão de trazer nomes de família para legitimar de onde vêm essas pessoas. Vem da família tal, vem do clã tal, vem da casa tal, vem descendente de tal. Então, não preocupa guardar esse nome. Tá, não preocupa. O que nós temos que entender aqui, escuta comigo. Jerusalém precisa ser povoada. Jerusalém não tem muita gente morando lá. Jerusalém foi reconstruída. Jerusalém teve as muralhas reconstruídas. Jerusalém nós temos o templo. Então nós precisamos de gente lá. Como que você vai fazer uma cidade desse tamanho, murada, fortificada, sem gente morar? Muito bem. Quem é que vai morar lá? A Bíblia fala aqui que havia pessoas que voluntariamente já estavam morando em Jerusalém. Morar em Jerusalém não é fácil, gente. Por que que não é fácil? Jerusalém está numa colina. A água em Jerusalém é muito escassa mesmo, né? Nós temos a água que chega em Jerusalém só por aquele canal, o canal de Ezequias. Então, que foi uma obra de engenharia maravilhosa. Chega o canal de Ezequias e vai até a piscina de Siloé. Ora, Jerusalém é uma terra que não é fértil, É uma montanha, não é terra fértil, não tem muitas terras férteis ao redor, pouca água, então é difícil morar em Jerusalém. Então as pessoas
para se estabelecer. Onde que elas vão morar? Elas vão morar em planícies férteis, com rio, com água, para plantar. Ora, as pessoas não estavam muito motivadas a morar em Jerusalém. Houve então, e a Bíblia lembra, havia pessoas que de bom grado, ou seja, voluntariamente, iam para Jerusalém morar. Ok. Mas qual foi a decisão tomada? A decisão tomada foi o seguinte, que em Jerusalém deveria morar os sacerdotes, os levitas, os cantores, né, os porteiros, né, eles deveriam estar ali. Deveria morar também chefes do povo. Os chefes do povo deveriam morar. Quem são os chefes do povo? São os chefes dos clãs que deveriam morar ali. Ora, mas só isso? Não, vamos fazer o seguinte, determinou-se que 10% de todos os habitantes das cidades ao redor viesse para Jerusalém, para povoar Jerusalém, E foi isso que aconteceu. A Bíblia traz aqui o nome dos chefes do povo que moravam em Jerusalém. A Bíblia traz aqui o nome dos sacerdotes que moravam em Jerusalém, dos levitas, né, que moravam em Jerusalém, dos porteiros, dos cantores que moravam em Jerusalém, ok? Morava todo esse pessoal. E além disso, traz aqui nesse capítulo a determinação que 10% das pessoas que moravam ao redor, nas cidades ao redor, deveria vir para Jerusalém. Ora, e o restante dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores? Eles ficariam nas outras cidades ali, né? Eles ficariam nas outras cidades. Mas o importante é que venha para Jerusalém sacerdotes, levitas, cantores, porteiros. Que venha para Jerusalém chefe dos chefes do povo, ou seja, líderes de clãs vêm para Jerusalém. E também que venha para Jerusalém 10% da população que morava ali nas cidades. E assim Jerusalém está sendo repovoada. Disse para você, morar em Jerusalém é mais difícil. Por quê? Porque você não tem como plantar, você não tem como, você vive de Jerusalém, ou do comércio, ou da movimentação das pessoas que vêm ali por causa do templo, né? Com bois, com oferendas e tal. Logo, as pessoas que moravam em Jerusalém, ali aqueles que tinham cargos, eles eram pagos pelo rei. O rei da Pérsia. Então, eram pagos ali aqueles que tinham algum cargo de proeminência, ou de administração, ou mesmo aqueles que trabalhavam diretamente com o templo, eram também remunerados. Ok, né? Deu para entender o que esse capítulo faz. O capítulo trouxe o nome das pessoas que deveriam habitar em Jerusalém e lembrando que 10% de toda a população ao redor deveria vir também para Jerusalém. Muito bem, vem aqui comigo no versículo 1. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. Então, tudo bem, chefes do povo. O resto dos israelitas tirou a sorte a fim de que entre 10 viesse a habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que se decidiram espontaneamente vir habitar em Jerusalém. Vamos entender aqui. Foram tomadas medidas, como eu disse para você, para aumentar a população de Jerusalém. Depois da restauração das muralhas, Jerusalém precisou ser povoada. Muitos se fixaram voluntariamente. Ok, beleza. Outros são sorteados. Quem são os sorteados? 1/10 da população que mora ao redor, nas cidades ao redor, são sorteados para vir morar aqui. Para vir morar em Jerusalém, né? Então, os que vieram, beleza que vieram, mas nós temos em Jerusalém classes especiais que devem morar lá, sacerdotes e levitas devem morar lá, né? Chefes do povo devem morar lá, né? Então, isso é importante, isso foi feito para que Jerusalém pudesse de novo ser uma cidade povoada, uma cidade realmente classuda, uma cidade realmente importante, né? Não adianta você fazer uma cidade importante que não tem ninguém morando lá, tá bom? Então veio gente de todos os lugares, sorteadas, ou seja, 10% do povo
que morava nas cidades para vir morar em Jerusalém. Se gostaram ou não gostaram, aí, meu filho, não sei, porque, como eu disse, as pessoas queriam se fixar nos campos, nas cidades que podiam plantar, comer, tudo isso. Tem uma coisa aqui, ó, na hora que fala dos chefes, do povo, das cidades que estava vindo, dos lugares que estava vindo, aqui fala uma coisa interessante. Filho de Sela ou filho de Shiló. Aqui no versículo. Aqui está falando do pessoal que veio morar, né? Masaías, filho de Aru, filho de Sela. Só para notar você, Sela ou Shiló, ou Siló. Essa cidade, lembra comigo? Essa cidade é uma cidade muito importante. Essa cidade foi onde se estabeleceu a arca durante muito tempo. Ela ficava numa tenda, né, quando não havia templo, quando não havia ainda construído o templo em Jerusalém, quando Jerusalém ainda não era uma cidade escolhida pelo Davi, né? Jerusalém nem estava no radar ainda do povo de Deus, ficava lá em Shiló, era um santuário em Shiló. Então, vem gente dessa cidade, que são os habitantes de Shiló, que é uma cidade muito importante. Naquela época já não era mais, mas foi muito importante para a história de Israel. Olha aqui uma coisa interessante. Isso aqui é muito interessante. Versículo 24. Fetaías, filho de Mezebel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei, para todos os negócios civis. O que significa isso? O rei colocou um dos israelitas para ser um comissário deles, para cuidar dos negócios civis. Presta atenção, o que significa isso? Jerusalém tinha conseguido a sua independência religiosa. Mas politicamente, ela era administrada por um funcionário do rei da Pérsia. Então, na verdade, é uma estratégia política do rei da Pérsia. Deixa o povo fazer a religião do jeito que eles quiserem. Deixa eles terem a religião dele, o templo dele, aí o povo fica feliz, contente. Mas a administração civil é minha. Aí não. A administração política é minha. O rei da Pérsia, isso desde Ciro, que editou a volta do povo para Jerusalém, depois de Ciro, Cambises, Dario, Xerxes, Artaxerxes, todos eles tinham o mesmo pensamento. Para agradar o povo, deixa o povo com a sua religião. Vamos incentivar a religião, vamos dar dinheiro para a religião, vamos pagar os funcionários da religião. Mas politicamente, nós é que somos. Então, os israelitas tinham uma falsa sensação de independência. Religiosamente, tudo bem, eles faziam o que queriam. Até reconstruir o templo, faz o seu sacrifício e tal. Mas, politicamente, civilmente, há um comissário do rei conduzindo tudo. Tá bom? Para a gente terminar aqui, só para lembrar um lugar aqui interessante, só para a gente lembrar, sempre trago isso. Em Zanoé, em Odolã, em suas aldeias, em Lágos, em Azeca, em suas aldeias. Estabeleceram-se, né? Aí, os que não foram para Jerusalém, eles estabeleceram-se desde Bersabeia, lá embaixo, lá no sul, até o Vale do Enom. Onde é o Vale do Enom? Vale do Enom é um vale que margeia a colina de Jerusalém, a oeste de Jerusalém, né? E a sudeste. A oeste e a sudeste é um vale que margeia Jerusalém. Atenção, Vale do Inom, em hebraico, se diz Ge-Enon. Ge-Enon. Daí veio a palavra Ge-Ena. Ge-Enon significa Vale do Enon. Ge-Ena é o Vale do Enon.
Eu já falei para vocês o que era o Vale do Enon, a Geena. A Geena era o lugar onde os reis ímpios de Israel, Acabe, né, fazia ali sacrifícios humanos. Os reis seguintes, para profanar aquele lugar, para que ninguém usasse aquele lugar para sacrifícios humanos, que era uma coisa abominável, começou a ser uma lixeira de Jerusalém. Eles jogavam ali carcaças de animais, eles jogavam ali o lixo de Jerusalém, né? E ali e jogavam, para que não desse cheiro e para que apodrecesse, jogavam enxofre. E ali tinha um fogo que nunca se terminava, porque era o fogo de lixo nunca acaba, né? Por causa dos gases que são formados, por causa do enxofre. Então era um cheiro de enxofre, era gases formados pela decomposição orgânica dos materiais, e ali tinha um fogo que nunca acabava. Os evangelhos falam de um fogo que nunca se apaga, né, de um cheiro de enxofre e tal, lembrando e identificando o Vale de Enon, ou a Geena, né, Geenon, com o inferno, né? Apocalipse fala disso também, né? Já expliquei para você, por isso que hoje a gente tem essa identificação. O inferno tem cheiro de enxofre, o diabo tem cheiro de enxofre, né? Isso porque eles jogavam enxofre na Geena, né? Na Geena, para que pudesse decompor aquele lixo que ali estava. Tá bom? Gente, muito bem, nós estamos vendo tudo acontecendo de uma forma muito bonita e bem organizada. Jerusalém já foi reconstruída, o templo já foi reconstruído, o povo está tendo contato com a lei, o povo está seguindo a lei, o povo se propôs a seguir a lei, agora Jerusalém está sendo repovoada. Então, a reconstrução de Jerusalém não acontece somente fisicamente, acontece demograficamente e acontece, sobretudo, uma restauração espiritual. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vincit eleo de tribuda radix David. Aleluia.